Olá pessoal, aqui é a professora Luciana novamente e nesse vídeo eu vou falar sobre referencial teórico dentro do contexto da metodologia da pesquisa científica. Então, para que serve um referencial teórico, né? E antes de a gente falar sobre a resposta dessa pergunta, onde é que se localiza o referencial teórico, tá certo? Então, quando a gente escreve a introdução, a gente coloca lá o nosso problema, a nossa pergunta, a nossa justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Tudo isso fica dentro da introdução do nosso projeto. Mas, na sequência, a gente escreve outros elementos que ficam fora dessa introdução. O primeiro desses elementos é o referencial teórico. Aí, na sequência, vem a metodologia, depois vem o cronograma, tá certo? Então, fiquem atentos a isso para depois colocarem o referencial teórico no local correto. Para que serve? Primeiro, para apresentar as ideias dos principais autores que vão embasar a pesquisa que você vai desenvolver e que você está dizendo que você vai desenvolver nesse projeto, tá certo? Então, você precisa ter autores que norteiem o seu trabalho, tá? Então, você precisa ir atrás desses referenciais teóricos para poder vocês saberem o que escrever nesse período aí, nessa parte do projeto. Mesmo porque, como vai estar escrito aqui embaixo, esse referencial teórico ele vai te ajudar na análise de dados. Então, tudo que você escrever lá, você tem que escolher com muito cuidado, porque depois, quando você for dizer como é que você vai analisar os dados, e quando você realmente for analisar, que isso já não faz mais parte do projeto, é necessário você fazer uso desses autores e das ideias que esses autores trazem, tá? Muito bem, por exemplo, eu trabalho especificamente com a questão de ensino, aprendizagem, docência, né, envolvendo tecnologia. Por exemplo, quando eu falo de aprendizagem, eu trabalho com um autor que se chama Ausubel, Teoria da Aprendizagem Significativa. Foi uma escolha que eu fiz, porque existem inúmeros autores vinculados à ideia de aprendizagem. Quando eu trabalho, por exemplo, dentro da proposta da tecnodocência, eu trabalho com uma visão construcionista. E aí eu trabalho com um autor que se chama Papert, né? E isso aí faz com que eu possa, tendo escolhido o referencial teórico, escrever sobre as ideias deles e utilizar essas ideias para poder analisar os dados que eu obtenho nas pesquisas que eu faço, tá bom? Então, é mais ou menos isso que vocês precisam fazer. Bom, além disso, é interessante a gente não ter um autor só, mas ter alguns autores para que a gente possa confrontar essas ideias de uma maneira organizada. Então, veja só, se eu trabalho com aprendizagem significativa, eu posso estar trazendo não só o Ausubel, que fala sobre isso, mas os comentaristas de Ausubel. Então, pessoas que desenvolveram suas ideias a partir das ideias de Ausubel e colocar essas pessoas para conversar, porque muitas vezes elas podem divergir. Na maioria das vezes são convergentes as ideias, mas às vezes elas divergem. E aí a gente pode colocar esses autores para conversar dentro do referencial teórico, tá bom? E a gente pode ainda defender ideias que são relevantes para o trabalho e que, obviamente, vão trazer esse embasamento teórico necessário que dá sustentação para aquilo que você quer estudar, defender, né, e projetar, digamos assim. Para isso, então, a gente precisa começar. Obviamente, depois que você fez toda a introdução, né, que você já construiu os seus objetivos, a sua pergunta, a gente precisa construir esse plano provisório se pautando nesses elementos anteriores. Toda vida que a gente vai fazer um projeto de metodologia de pesquisa, a gente precisa utilizar os conhecimentos anteriores, tá certo? A gente está tecendo aqui uma teia, né, que nada pode ficar sem conexão. Então, o plano provisório ele vai vir se pautando nas coisas que você escreveu anteriormente, tá? Muito bem. Então, aqui é um esqueleto que está o mais completo possível, mas você pode eliminar elementos desse esqueleto. Então, deixa eu explicar primeiro como é que ele funciona, para depois você dizer o que, que você pode eliminar, se for o caso. Então, aqui ó, a gente tem
essa coluna como sendo uma coluna de numeração e essa coluna como sendo a coluna dos capítulos e subcapítulos que você vai escrever, tá certo? Então, a numeração geralmente é essa mesma, né? Então, a gente coloca 1, e aí se for subcapítulo é 1.1, o outro subcapítulo é 1.2, tá certo? Então, tá aqui, ó. Esse primeiro número aqui, ele referencia que está no primeiro capítulo, tá certo? E se eu passar, então, para o capítulo 2, eu tenho aqui o 2.1 e o 2.2. Professora, no meu referencial teórico, eu preciso ter 2 capítulos? Não, não precisa. Você pode ter quantos capítulos você achar necessário. Tem que ter pelo menos um. Professora, em cada capítulo eu tenho que ter obrigatoriamente 2 subcapítulos? Não. Você pode não ter nenhum subcapítulo, você pode ter um subcapítulo, você pode ter 3 subcapítulos. Aqui é apenas um plano que mostra o que é que você pode ter como base, mas você pode alterar esse esqueleto aqui. No segundo capítulo, professor, aqui tem 2 subcapítulos. Eu sou obrigado a fazer 2 subcapítulos no capítulo 2? Não, também. Se você, no capítulo 1, pode não ter nenhum subcapítulo, 1, 2 ou 3 subcapítulos, a mesma coisa pode acontecer no capítulo 2, que sequer, né, pode existir, digamos assim. Você pode nem ter o capítulo 2, tá bom? Então, tudo aqui é passível de modificação dentro desse esqueleto, tá? Mas o fato é que a única coisa que você tem que ter é um capítulo só. Se você não quiser subdividir em subcapítulos, não tem problema. Se você não quiser ter outro capítulo, não tem problema. Mas, se você achar necessário ter, é mais ou menos assim que vai funcionar, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui que eu estou chamando de capítulo 1 vai ser o texto que você vai colocar referente a esse capítulo, que eu vou já dar um exemplo, mas é um nome que você vai dar a esse capítulo. 1, Teoria da Aprendizagem Significativa, tá certo? Aqui é um outro título que você vai dar ao seu subcapítulo. Aqui é um título que você vai dar a esse subcapítulo 1.2, tá certo? E assim sucessivamente. O que eu estou colocando agora aqui em amarelo, tá certo? O que eu estou marcando aqui, vai ser o texto que você vai escrever. Ora, se você tem 2 subcapítulos ou um subcapítulo, você precisa ter um texto introdutório que vai apresentar os subcapítulos antes de você escrevê-lo, tá? Aí aqui é o texto comum que você vai escrever dentro do seu subcapítulo e aqui é o texto comum que você vai escrever dentro do subcapítulo 2. Falando assim, fica muito complicado. Então, eu vou apresentar o próximo slide para vocês entenderem o quanto isso é simples e o quanto é óbvio quando você tem uma prática de leitura mais constante, digamos assim, porque isso acontece sempre nos materiais de leitura que a gente lê normalmente. Então, tá aqui, ó, pronto. Falei da teoria da aprendizagem significativa, né? Tá aqui, esse é o 1, tá aí o título do capítulo, tá certo? O 1.1, o que eu coloquei? A importância dos conceitos. O 1.2, o que eu coloquei? Tipos de aprendizagem significativa. O meu capítulo 2 é sobre mapas conceituais, está aqui. O meu subcapítulo 2, aqui do capítulo 2, é a estrutura de um mapa conceitual. E aqui a utilização de um mapa conceitual na aprendizagem. Entenderam? É isso que eu estou falando de título, tá certo? E o que eu escrevi aqui? Que eu vou colocar de azul. Neste capítulo são apresentados a importância do conceito e os tipos de aprendizagem significativa. Tarará, tarará, é um texto introdutório que eu vou chamar os subcapítulos. Mas, professora, se eu não tiver nenhum subcapítulo, eu preciso escrever esse texto dessa maneira? Claro que não, tá certo? Você já vai escrevendo logo as informações teóricas a respeito daquele assunto. No caso aqui, a teoria da aprendizagem significativa. Mas, se você colocou pelo menos um subcapítulo, esse textinho aí, de apresentação, ele é importante. Bom, quando você vai escrever seu texto, você tem que lembrar de trazer pelo menos 2 autores, tá certo? Então, você vai, no caso aqui, eu vou falar sobre a importância dos conceitos, então, eu preciso dizer o que um dos autores fala sobre conceito, o que o outro autor
fala sobre conceito, né? Um deles pode ser o próprio Ausubel e o outro pode ser um outro autor que esteja vinculado às ideias de importância de conceito, tá bom? Aqui também, então eu estou colocando sempre que vocês precisam pelo menos apresentar 2 autores para você escrever um bom referencial teórico, tá certo? Pelo menos. Tem gente que coloca muito mais. E quanto mais você colocar, mais interessante fica seu texto, mais rico academicamente ele aparece. É claro que a gente tem que fazer tudo isso com parcimônia. Ninguém vai colocar 100 autores para poder fazer um referencial teórico, né? Mas a gente coloca aqueles que são mais importantes e relevantes para a nossa área do conhecimento. Tá bom? Então, é desse jeitinho que eu estou colocando aqui. Veja que nesse capítulo 2 eu fiz, ó, neste capítulo são apresentados os elementos básicos que constituem um mapa conceitual, tarará, tarará. Por que que eu estou escrevendo esse texto? Porque bem aqui eu tenho uma subdivisão do capítulo 2.1. Se eu não tiver, então eu não preciso escrever esse textinho de apresentação e eu já começo com o texto que vai dizer, né, as informações sobre os mapas conceituais. Então, eu vou falar sobre a estrutura de um mapa conceitual. Então, está aqui o meu texto, trazendo pelo menos 2 autores. A utilização de um mapa conceitual na aprendizagem, está aqui meu texto, trazendo no mínimo 2 autores. Precisa ter um fechamento? Não, não precisa, né? Terminou o 2.2, se for o caso da sua escolha, você termina o referencial teórico, tá bom? Essa é a estrutura que a gente tem que criar antes de escrever. Porque quando você for escrever, você vai fazer o uso dos seus fichamentos, né, para poder fazer a estrutura do seu texto e começar a escrever trazendo esses autores que você escolheu aí das suas leituras anteriores. Muito bem. Aqui, gente, só são algumas lembranças interessantes para essa questão do estilo de texto, tá bom? Então, são algumas recomendações acadêmicas que a gente faz justamente para que as pessoas escrevam mais próximo do que a academia espera, tá certo? Do que ela exige, digamos assim, tá? Então, vamos começar aqui com a impessoalidade. Impessoalidade é uma coisa importante. A gente não deve, não é que a gente não pode, mas é melhor que a gente escreva na terceira pessoa, né? Ao invés de escrever eu ou nós, a gente escreve ele ou ela, mas assim, de uma forma que nem isso fique aparente, tá certo? Geralmente a gente acaba utilizando a terceira pessoa do singular e algumas vezes a voz passiva, tá bom? Então vocês podem fazer o uso dessa forma de escrita. Então, compreende-se, determina. Então, a gente por não utilizar a primeira pessoa. A outra questão de estilo é a objetividade. Usar, gente, uma linguagem direta, apoiar-se em dados e provas, tá certo? Então, ao invés de você fazer o enrolation, né, você vai direto ao ponto. Escrever sentenças enxutas, né? Se você percebe que você está escrevendo muito e que a sua frase né, já tem 4 linhas e que você não colocou um ponto ainda, alguma coisa está errada. Tá certo? Então, escreva de uma forma mais enxuta, mais completa, tá? E nada de falar assim, acho que determinada coisa é assim, talvez seja assado. Isso em ciência não existe, tá certo? Tudo que vocês forem falar que não for de vocês, vocês têm que comprovar trazendo o autor, trazendo os dados que esse autor colocou. Um outro evitar ambiguidades, evitar os supérfluos e evitar repetições. É difícil da gente cumprir. É por isso que quando a gente escreve um texto, a gente precisa reler. E a gente não relê uma vez, a gente relê 2, 3 vezes. Cansado, não aguenta mais ler seu próprio texto, entrega na mão de outra pessoa para ler. Tá certo? Essa outra pessoa certamente, se ler atentamente, vai poder lhe ajudar muito a ver esses elementos aqui, que são as habilidades,
o supérfluo de gíria, gente, jamais numa linguagem acadêmica. E as repetições, às vezes a gente usa a mesma palavra várias vezes. O pessoal do SMD, quando trabalha com jogo, tem uma repetição que eu digo que é uma cacofonia. Assim, o jogador, falei, nossa, é muito jogo numa vez só, né? É muito J aí. Então a gente precisa aprender a escrever de outra forma, de tal maneira que a gente não fique sufocado com muitas palavras iguais. Outro ponto importante é a precisão. Evitar o uso de adjetivos. Simples assim, tá certo? Não existe bom nem ruim, né? Agradável, nada disso, tá certo? Muito embora alguns adjetivos eles possam ser empregados, né? Porque determinada coisa é relevante, né? Informações que podem contribuir cientificamente. E sempre que possível, utilizar termos de quantificação. Não foram muitas pessoas, foram 10, foram 20, não, das 20 pessoas entrevistadas, quanto favoravelmente a determinada coisa. 10, 5, né? Então isso, ou então em porcentagem, né? Que você pode escrever também. Então lembrar desse detalhe. A coerência. É preciso haver uma harmonia textual. Tá aí outro para o seu amigo, sua esposa, o seu marido, dar uma olhada para ver se está tudo ok. Porque às vezes a pessoa escreve, 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 você não compreende o que a pessoa está querendo dizer. E isso é muito complexo, porque você vai submeter o seu texto a avaliadores, seja numa banca de TCC, seja num periódico que você vai enviar para uma banca, de uma revista, seja num evento. Então, você precisa ter essa para saber se você está escrevendo realmente está compreensível para o outro. Um outro elemento aqui, já finalizando, é a conclusão. Você precisa expressar as ideias com poucas palavras, né? Então, períodos aí de 2 ou 3 linhas, como eu já tinha falado anteriormente, tá? Nada de escrever aí o Padre Nosso, desculpa, não é o Padre Nosso para o Vigário, não. É a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Viu? Nada disso. Escreva de forma concisa. E simplicidade. Utilizar apenas as palavras necessárias, né? E palavras compreensíveis, porque às vezes você é de uma área específica do conhecimento, aí você quer escrever, né, na sua língua, né, nativa, digamos assim, e aí você vai dar para outra pessoa ler, ela não entende, tá certo? Então, é preciso que a gente seja o mais simples possível para que todas as pessoas entendam o que você vai escrever. Afinal, o material que você está fazendo tem que ser útil, né? Não pode ficar só para você ou só para aquela galera que. E caso você precise específico da sua área, você define o que é aquilo. Você pode dizer no seu texto. As atividades vão ser, então, encaminhadas pelo ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente vai estar colocando os materiais, tá certo? E onde a gente vai estar conversando. Fiquem atentos a esses 3 elementos aqui. A data de quando vocês têm que entregar, o horário de quando vocês vão ter que entregar esse material e a proposta da atividade, tá certo? Pois então, pronto, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também encaminhem para esse ambiente, para que a gente possa trocar ideias e esclarecer o máximo possível, tá bom? Até a próxima. Tudo de bom.